Saudações, caros lupinos. Hoje falarei sobre os casos de lobisomens que ocorreram ao longo dos séculos no país de Gales. Gales é uma das nações que constituem o Reino Unido. A maior parte deste país é montanhosa e também conta com antigos fortes construídos por romanos. Gales está localizada a 189 quilômetros de distância de Cannock Chase, o local com maior avistamento de lobisomens na Grã-Bretanha. Há séculos, Gales vem relatando um passado sombrio envolvendo casos de lobisomens. O primeiro caso de um possível lobisomem ocorreu em 1790, na parte norte do país. O incêndio florestal na área de Hatmere lançou muita fumaça e outras partículas ao ar, e a lua cheia que se ergueu aquela noite ganhou uma tonalidade de vermelho sangue. Os habitantes locais interpretaram aquilo como um sinal ruim, um presságio de um mal iminente, que não tardou a se revelar. Uma diligência viajava solitária pela estrada entre Denbigh e Wexham, quando uma criatura saltou das sombras e os atacou. Os passageiros a descreveram como sendo uma enorme besta negra, tão grande quanto os próprios cavalos que puxavam a diligência, um dos quais foi morto ali mesmo, rasgado em pedaços pela criatura. O outro cavalo, apavorado, conseguiu se soltar das amarras e galopou para longe, porém foi perseguido pela criatura, desaparecendo na escuridão da noite. Um ano depois, em 1971, a criatura voltou a ser avistada. Durante o inverno daquele ano, um fazendeiro de Grisford patrulhava seus campos quando descobriu trilhas de lobo na neve. Mas não eram rastros normais de lobo, como vocês já devem imaginar. Era uma trilha com pegadas enormes. O fazendeiro ficou com medo de seguir os rastros sozinho, então voltou e chamou o ferreiro local, e juntos seguiram a trilha, que levava até uma fazenda vizinha. Quando se aproximaram, se depararam com uma cena de carnificina total. Nenhum animal escapou com vida. A maioria tinha sido literalmente despedaçada. O campo estava coberto pelo que parecia neve vermelha, devido à quantidade de sangue que foi jorrado sobre ele. As carcaças de gado e ovelhas ficaram espalhadas por todo o lado. Pouco restou delas. Eram apenas vestígios de pele agarradas a carne e ossos. Perto da cerca do campo, encontraram também o cão da fazenda, com a garganta cortada. E então, os dois homens, com os corações batendo ainda mais acelerado e o cheiro de morte nas narinas, continuaram andando até chegar à casa da fazenda. Dentro da casa tudo estava escuro e parecia vazio. Temendo o pior, eles espiaram as janelas e, para o alívio deles, viram o dono da fazenda lá dentro e parecia estar bem. No entanto, foi necessário muita cautela antes de deixá-los entrar. Do lado de fora, os homens podiam ouvir o som de móveis pesados
sendo arrastados, pois o fazendeiro havia feito uma barricada na porta. Finalmente, quando abriu, rapidamente conduziu os 2 homens para dentro e novamente trancou a porta e até a parafusou. O dono da fazenda estava muito assustado, mas conseguiram acalmá-lo e ele contou o que houve. Ele disse que assistiu a todo o horror enquanto uma criatura matava seus animais. O fazendeiro estava no campo junto com seu cão de pastorear ovelhas, quando o enorme animal, preto, parecido com um lobo, surgiu diante deles e atacou o cão. Arrancou sua garganta com uma única mordida. Os olhos do monstro agora se voltaram e se fixaram sobre o fazendeiro, que desesperado se virou e saiu correndo em direção à casa. Ele correu tanto quanto pôde e conseguiu chegar a tempo de fechar a porta antes do lobisomem que o perseguia se jogar contra ela, quase a pondo abaixo. Apavorado, ele começou a amontoar os móveis contra a porta e depois se escondeu debaixo da mesa. Ele disse que o lobisomem se levantou sobre as patas traseiras e tentou espiar pela janela. Sua boca espumava e, apesar da aparência de lobo, os olhos eram azuis e traziam uma inteligência malévola. Percebendo que não iria conseguir chegar até o fazendeiro, a criatura correu para os campos e estraçalhou os animais. Os moradores locais disseram que apenas um lobisomem poderia ter causado tal carnificina. Rapidamente, grupos de aldeões e camponeses foram organizados pelas igrejas para patrulhar os campos cobertos de neve, dia e noite, armados com foices e armas de fogo. Muitas trilhas foram encontradas, mas o lobisomem não foi mais visto. Sete anos depois, em 1798, a criatura novamente tornou a ser vista. Certa noite, enquanto a lua se erguia no céu, sobre as colinas de Bickerton e Cheshire, 2 viajantes testemunharam uma visão que fez o seu sangue congelar. Em silhueta contra a lua em ascensão, eles viram a forma de um animal enorme levantar a cabeça e soltar um uivo que disparou de medo os corações dos viajantes. Aquilo só poderia ser uma coisa, eles pensaram. Aquilo era um lobisomem. Assustados e temendo por suas vidas, os 2 homens correram para o hotel mais próximo. Muito assustados para continuarem suas jornadas na escuridão, passaram a noite ali. No dia seguinte, em um bosque a cerca de 5 milhas do hotel, foram encontrados os corpos de 2 andarilhos. Os cadáveres foram brutalmente mutilados e pareciam ter sido retalhados por algo com garras afiadas como lâminas. Ambas as cabeças foram literalmente arrancadas dos corpos e levadas do local. Uma delas depois foi encontrada no bosque, mas o rosto e as orelhas foram arrancadas. O crânio estava rachado. Parecia ter sido mordido por uma mandíbula grande e poderosa. Pouco tempo depois, uma estranha carta foi enviada para um dos ministros locais. Nela afirmava que os 2 homens haviam sido mortos por um lobisomem que prevaleceu nessa área por mais de 100 anos. Quem escreveu
afirmou ter ouvido as vítimas gritarem antes de morrer. E para evitar que um destino semelhante acontecesse com outras pessoas, o ministro deveria pintar cruzes na porta de cada casa da aldeia. Ele também afirmou que o lobisomem era a reencarnação do espírito de um feiticeiro maligno que havia sido queimado na estaca no ano de 1400 pelos antepassados do povo daquela aldeia. Bom, com o passar do tempo, os horríveis ataques e matanças finalmente diminuíram, e parecia que os dias do lobisomem naquela região tinham chegado ao fim. Assim pensaram, mas eles estavam enganados. Em fevereiro de 1992, boatos sobre lobisomens reacenderam novamente, quando o jornal Western Mail noticiou que um grande e incomum animal, descrito como semelhante a um urso, tinha sido visto em várias partes do país de Gales. Será que poderia ser um lobisomem? Um fazendeiro do norte de Gales informou que viu a criatura numa noite de lua cheia e depois encontrou 2 cordeiros de sua criação mortos, mutilados. Um deles parecia ter sido esmagado, como se a roda de um trator tivesse passado por cima. Nos 2 anos seguintes, inúmeros avistamentos adicionais foram relatados. Especialistas do Jardim Zoológico de Londres foram recrutados para tentar capturar a criatura. Armadilhas especiais semelhantes a gaiolas foram colocadas nas terras agrícolas e carne foi usada como isca. Todos ficaram no aguardo. Seria realmente possível capturar o lobisomem? Uma das armadilhas conseguiu capturar algo, mas, seja lá o que foi, teve força o suficiente para dobrar as barras de ferro da gaiola e fugir. O pessoal do zoológico ficaram espantados. Eles disseram que nenhum animal, nem mesmo um urso pardo, seria forte o suficiente para afastar as barras daquela maneira tão diferente. A criatura deixou pistas que foram estudadas por um especialista americano. Ele as comparou e disse que elas pareciam com rastros fossilizados de tigres dentes de sabre, animais que já foram extintos há mais de 2 milhões de anos. Contudo, não se chegou a nenhuma conclusão, e os avistamentos continuaram a ser relatados. Em 2001, o jornal local publicou uma série de artigos sobre avistamentos de animais grandes e estranhos vistos na área. E em 2007, surgiu um novo avistamento de uma criatura similar, perto do Café Ponderosa, no passe Horse Choice. É notável que as carnificinas que a tal criatura causava foi diminuindo gradualmente, ano após ano, tal como os seus avistamentos, que vagarosamente parece estar caminhando para o leste, rumo a Merseyside e Cheshire. Algumas teorias sugerem que os avistamentos possam ser um felino grande, ou mesmo um urso que esteja à solta, que quando é visto acaba sendo interpretado como uma fera monstruosa e desconhecida. Bom, de qualquer forma, se você estiver viajando pela Grã-Bretanha, fique na estrada, evite os pântanos e cuidado com a lua, pois até mesmo aquele que é puro de coração pode virar um lobo
quando a lua estiver cheia e o acônito florescer. E os salves de hoje vão para Vida de Pedaleiro, Bruno Piovato, Lobisomem Alfa, Felipe Má, Lobos da Noite, Eumene Giuseppe, Garra Vermelha e para Gustavo Joestar. Esses salves foram para os inscritos que cumpriram a proposta que eu fiz no vídeo Lican Gamer Anjos da Noite, o jogo. Se inscrevam no canal, curtam a página do Facebook e fiquem atentos a como receber um salve no próximo vídeo.